Bem-vindos ao podcast de Colocar as Questões Certas, um podcast sobre dados no mundo da gestão. Eu sou o Fernando Matos e hoje tenho comigo o Nuno Reis. É um prazer ter-te aqui. Obrigado. Muito obrigado pela tua presença. O Nuno é diretor de IT no Millennium BCP, portanto tem responsabilidade de áreas de arquitetura, transformação, data insights. Começou a carreira, o Nuno que tirou matemática, começou a carreira nas áreas de consultoria e veio parar agora à área da banca, apesar de ter passado por muitas áreas. Queres-nos contar um bocadinho como é que tem sido este teu percurso e como é que vieste parar aqui esta Na área? verdade, eu tirei matemática e acabei por trabalhar um bocadinho ali na esfera académica. Portanto, antes de ir para a consultoria, trabalhei numa área de produto, na esfera académica, fui monitor em algumas aulas e estava a seguir, na verdade, o track mais académico. Eu estive lá para aí 2 anos, naquele contexto de mestrado. Depois achei que aquilo escalava mal, quer financeiramente, quer naquilo que conseguias fazer, e acabei por vir de facto para a consultoria. Vim para aqui para Lisboa e trabalhei na Accenture durante muitos anos, e onde de facto me abriu também a visão e o leque de oportunidades em várias áreas. Depois, na verdade, na minha última função que tive dentro da Accenture, fiquei responsável por uma área que fazia planos estratégicos em várias organizações aqui em Portugal, tipicamente muito relevantes. Foi uma área onde aprendi muito, e foi, na verdade, a área onde eu comecei a ter mais contacto com este espaço dos dados, porque inicialmente mesmo a gerir projetos, e tinha às vezes equipas de data warehouse, tinha equipas de data, confesso que não era a área que eu achava mais sexy e à qual dava mais atenção. E depois, quando comecei a trabalhar e nesta dimensão há 6 anos talvez, 7, este tema dos dados aparecia em todo lado com uma relevância perfeitamente esmagadora naquilo que era a definição dos planos estratégicos, os casos de aplicação, o próprio AI a crescer a sua aplicação e a desbloquear um conjunto de casos de uso. E depois foi aí que acabei por me focar mais neste tema de data, e quando vim para o banco assumi essa direção, e tem sido uma área que tenho despendido muito tempo e pela qual ganhei de facto muito carinho. Acho que é das áreas mais interessantes que existem hoje para se trabalhar. Muito bem. E tens feito um trabalho notável, aliás, tem sido reconhecido, tens sido nomeado aí para vários prémios, o CDO Council, nomeado para o Data Executive of the Year na DSPA. Eu gostei imenso, já tive a oportunidade de dizer da tua apresentação, já lá que fizeste no Insights, não só na forma e na metáfora com o mundo das abelhas, mas de facto o conteúdo estava muito interessante, e já lá vamos um bocadinho a esses temas. Eu gosto de começar pelo o tema principal deste podcast, colocar as questões certas. Eu gostava que partilhasses connosco, um ou mais exemplos, aqueles que conseguires, de situações onde vocês deram com um problema no banco, e que a determinada altura investiram ali um pouco na colocar a questão que fazia mais sentido. Às vezes não é assim tão evidente, portanto há muitos projetos e muitos modelos. Acho que hoje cada vez mais, então, quem utiliza modelos generativos percebe a importância da pronto correta ou da questão correta, mas isso é válido em todos os modelos de dados que se colocam, e portanto era interessante partilhares connosco e ouvir-te alguns desses exemplos. Olha, no caso do banco e da aplicação de dados, eu acho que isto de facto, e o nome do podcast, acho que tem de facto alguma piada e tem muita aplicabilidade quase que na vida em geral, porque muitas vezes estamos a resolver problemas que não sabemos quais é que são, e portanto nunca vamos chegar a uma solução se nem sequer percebemos qual é que é de facto o problema. Nós, no caso dos dados, isto acontece recorrentemente nos dados, e na verdade muitas vezes nos múltiplos projetos, mas neste espaço de data science, onde queremos resolver um problema concreto que nos é passado, perceber a pergunta e perceber muitas vezes o que está por trás da pergunta e como é que nós a conseguimos parti-la muitas vezes em pequenas perguntas, ou mudar os pontos pelos quais estamos a atacar o problema, acaba por fazer a diferença. E na verdade eu acho que em todos os projetos acabamos por fazer isto. Portanto, o primeiro ponto é receber a pergunta, e depois olhamos para isto, a pergunta, o problema, o que seja, olhamos para ele
E uma parte importante é olhar para ele de múltiplas dimensões e com olhos diferentes, e portanto também é importante ter aqui às vezes equipas multidisciplinares, coisas que nos acontecem, e posso dar-te um exemplo até ou dois desta semana, que nós, em coisas até relativamente simples, como por exemplo detecção de moradas em documentos, na otimização desse modelo, estávamos a ter um feedback que por vezes não era correto, e com base no quê? Por exemplo, na informação de documentação de telcos, de telecomunicações, quando tens a tua fatura, muitas vezes vem lá a morada de faturação e a tua morada de instalação, e portanto se eu quiser validar qual é que é a tua morada, existe aqui um desincronismo. Por vezes são iguais, por vezes são diferentes, e portanto, como quem fez, e naturalmente isto é para este tipo de documento, há muito mais tipos de documentos, com variações diferentes, e portanto a pergunta simples de detecta-me a morada tem de ser declinada, neste caso até com uma capilaridade mais profunda, dependendo do tipo de documento, da informação que eu encontro, tentar muitas vezes ter de fazer aqui um passo adicional de perceber de facto o que é que estávamos à procura, e portanto na verdade temos de agarrar numa pergunta e criar 5, 6 com múltiplas visões para perceber o que é que na realidade é o que nós queremos. Um outro exemplo que nos aconteceu em vários projetos, na verdade há um padrão, por exemplo, de forecast que nós temos sentido que, ao utilizar modelos mais complexos, com VLSTMs, coisas do género, que utilizam a multidimensionalidade, e que são em teoria até mais poderosos, têm um desafio. Primeiro, utilizam muito poder computacional, mas estamos a chegar a piores resultados do que quando partimos o problema e atacamos as múltiplas dimensões, e neste caso de forecast, seja por exemplo, para manutenções de máquinas, gestão operacional, seja para forecast daquilo que é o teu spending, do que é que são os teus gastos, acabamos por encontrar um padrão similar, um bocadinho, não foi propositado, mas quando partimos este problema em dois, que é, por exemplo, a sequenciação temporal, por exemplo, e depois a tipificação do que é que vai acontecer com outro modelo, portanto a sequenciação de múltiplos modelos, fazer múltiplas perguntas, mais uma vez agarrar nesta pergunta e criar várias perguntas que são mais fáceis de responder e que existem modelos que melhor respondem a elas, acaba por ter resultados muito superiores, pelo menos na nossa experiência temos tido resultados bastante superiores. Portanto, isto acontece, é quase parte do nosso dia-a-dia, entender o problema, parti-lo, interpretá-lo, meter múltiplos pontos de vista em cima da mesa para recriar um bocadinho aquilo que é a pergunta e de facto perceber e perguntar as coisas certas para também ter os resultados certos. É um bocadinho o que fazemos quando usamos o ChatGPT, não é? Se às vezes colocarmos uma questão ou pedirmos para fazer uma tarefa bastante complexa, se calhar o resultado não vem bem, então temos que subdividir em questões diferentes e depois lidar com os diferentes resultados. E já que estamos a falar nisso, eu, como sabes, trabalho com muitas entidades e tenho o prazer de trabalhar também com o Millennium BCP e de facto sinto e percepciono que vocês estão sempre na vanguarda. Confesso que eu não vi ainda nenhuma outra empresa já construir um modelo de industrialização ou uma framework de industrialização de modelos de Gen AI, e achei super interessante. Já num estado tão avançado, de facto encontramos empresas em estágios muito diferentes, a grande maioria a fazer os primeiros POCs e a fazer um piloto ou outro e a fazer alguns testes, outros a escolher as aplicações que fazem mais sentido e que podem, no fundo, disseminar pela organização nas diferentes áreas, sobretudo a gerar conteúdos, seja texto ou às vezes algumas imagens para marketing, etc. Mas vê-se muito poucas empresas ainda. Parece que vocês já andam a planear isso há 2 ou 3 anos. Queres-nos falar um bocadinho sobre o que estão a construir e partilhar? Sim, nós no banco, de forma até diria que transversal, temos aqui uma abordagem muito platform first.
Para o AI fizemos o mesmo, para a plataforma de dados, para a plataforma de criação de aplicações. Temos muito esta visão de criar plataformas para tirar o fardo tecnológico de cima da mesa. Portanto, temos pessoas que tipicamente gostam muito de tecnologia, que adoram tecnologia, que são muito boas naqueles temas tecnológicos mais profundos, a criar estas plataformas e a criar aqui uma abstração para quem vai utilizar da complexidade subjacente. E neste caso dos Large Language Models, quando eles apareceram, de facto também olhámos para isto e pensámos, bem, há um tema que é a utilização caso a caso, como estás a dizer, e que estamos a pilotar também um conjunto de use cases, target a capturar aquilo que que são benefícios mais ou menos imediatos. Mas eu acho que o potencial deste tipo de inteligência, destes modelos, é enorme, e acho que vai mudar a forma como nós trabalhamos a vários níveis. Na verdade, praticamente a todos. E acho que deveríamos de criar uma forma de, na organização, termos esta capacidade de uma forma governada, com performance, com resiliência, mas também que ajude muito aquilo que é o trabalho de quem quer criar um modelo. Porque fazer uma pergunta ou duas no ChatGPT é interessante, não é? Mas se eu quiser utilizar a base documental, por exemplo, que tenho do banco, ou até uns documentos que eu acabei de receber e que quero usar, tenho que ter uma forma de fazer, digamos, que o upload destes documentos e de os trabalhar, que eu possa ou não querer que sejam utilizados por outras áreas dentro da organização, ou que eu quero apenas usar para mim. A mesma coisa para o tema das prompts, portanto, saber fazer prompts, o tema de quer como ele responde em JSON, numa perspectiva mais técnica, ou então como se fosse para cliente final, ou como se fosse para um cliente mais private, ou se fosse para um cliente mais jovem. Portanto, há aqui um conjunto de artefactos, de instruções que podemos standardizar e, portanto, passa a ser só arrastar e criar algo que a qualidade, não é, em média vai melhorar e, portanto, aquilo que algumas pessoas estão a fazer vai impactar o que as outras estão a fazer e vai melhorando. E, portanto, pensámos em criar esta plataforma que também nos cria aqui um isolamento do modelo subjacente. Portanto, estamos a utilizar naturalmente OpenAI, mas temos enabled para não só para os modelos que estão a sair hoje, mas para aqueles que venham no futuro. Há várias organizações, a Google, a IBM, aliás, no Hugging Faces já lá temos dezenas de modelos, e portanto a nossa ideia é que eu consiga fazer um plug a qualquer um destes modelos. Muitas vezes a prompt tem de ser ajustada, até pode não ser, e eu posso testar múltiplos modelos. Portanto, há esta dimensão da reutilização das prompts e muitas vezes nestas questões mais técnicas que está pré-feita. Há a parte de documentação, de knowledge base, de sharing de informação. Há o tema da escolha dos modelos. Há também a parte de teste, porque se eu vou passar isto para um contexto de negócio, onde o negócio consegue fazer o deployment, o lançamento de agentes inteligentes, ele tem de ter uma forma de controlar que aquilo que está a fazer não vai ter impacto. Por exemplo, num caso de chamadas, que eu tenho um conjunto de categorias e que eu tenho um conjunto de chamadas que me está a dar estas categorias, eu estou a melhorar a prompt, para eu não quero piorar. Portanto, eu quero garantir que aquelas 700 que eu tinha ali como controle, quando eu corro, voltam a correr. E também o tema da execução em escala, por exemplo, nos temas de migração de código ou nos temas de otimização de um processo onde eu tenho inputs com muitos inputs. Posso tangibilizar no caso, por exemplo, de código, né? Se eu tenho 700 fecheiros que eu quero migrar, não quero estar a migrar um a um, eu não quero estar a repetir, e muitas vezes também tenho vários passos. Tenho o passo de gerar a documentação, de gerar o código, e portanto a criação de uma plataforma que agrega estas múltiplas capacidades no UI dentro do nosso design system, portanto, bonitinho, com os princípios de usabilidade, qualquer pessoa chega e consegue criar um agente que depois consegue fazer o deploy como um serviço que pode ser usado, quer nas coreografias de crédito, de abertura de conta, onde quer que seja, quer fazer o deploy como um chat autónomo que posso dar a um conjunto de áreas, e isto ser no touch na perspectiva da IT, é totalmente feito pelo negócio, também podem ser feitos pelo IT. Acho que vai acelerar muito a adoção, mantendo algum controle, portanto, a nível dos dados que partilhamos, de todas as questões de segurança, porque no ChatGPT, não é? Nós ficamos, tudo o que colocamos lá fica registado em algum sítio. Aqui
passamos a ter um contexto onde não ficam as coisas registadas ou ficam aquelas que têm de ficar. Portanto, há aqui todo um tema de compliance que também fica garantido. E fazer isto é algo que para nós é relativamente natural, e eu estou em crer que para escalarmos a utilização na organização vai ser um salto muito grande. Vocês a utilizarem, enfim, multi-cloud e multi-plataformas, vários modelos, qualquer dia vão precisar de um modelo adicional, com uma interface adicional, com GenAI, para vos ajudar a escolher os diferentes caminhos. Se calhar é uma das coisas, pode ser um dos interfaces, a determinada altura, recomendar a quem está a desenvolver, porque eu vejo e faz sentido, vejo esse caminho de usarmos por vezes serviços diferentes de entidades diferentes para um mesmo propósito, às vezes para responder a uma determinada questão. Há pouco falávamos no tema dos e-mails, que é um bocadinho diferente de responder num chat, porque são níveis de compromisso diferentes. Uma coisa é um e-mail, que é uma coisa formal, que é quase lei, não é? Portanto, sair um e-mail respondido por GenAI automaticamente é hoje um bocadinho mais arriscado do que simplesmente ter um chat, não é? Que dá algumas pistas e que até pode abrir alguns documentos a dar algumas respostas. Portanto, de facto, há aqui um mundo de possibilidades. Queres partilhar connosco use cases específicos que estão já a implementar ou a pilotar com GenAI? Falaste aí no tema do contact center. Sim, posso dar-te um conjunto de use cases que são genéricos e que no mercado estão a ser usados. Bem, e agradecer-te essa dica, porque nós estávamos a utilizar o GenAI para otimizar prompts, para otimizar a prompt que é escrita. De facto, para escolher modelos não tínhamos uma sugestão tipo inteligente, mas é uma boa... Ainda precisam de aprender muito para depois o ensinar. Não, mas parece uma boa dica. Nós já estávamos a utilizar isso para as instruções. Olha, a nível de casos de uso que nós estamos a implementar, estamos a implementar, diria que aqueles que têm sido até, me parece, os mais óbvios até no mercado. Um deles tem a ver com o tema da sumarização de chamadas, com a qualidade o controle de qualidade das chamadas, ou seja, se não existiu, se o cliente não foi maltratado, claro, se tudo foi feito, portanto, se cumprimentou, se fez todos os passos que tem de fazer, que estão definidos nos scripts, portanto, para garantir que temos uma quase que uma auditoria integral às chamadas que estão a acontecer, portanto, acompanhar muito melhor aquilo que é o trabalho dos assistentes e o serviço que estamos a prestar aos clientes. Há um segundo que tem a ver com a extração de informação de documentação. E neste, na verdade, bem, há aqui dois. Há um que tem a ver com, de facto, fazer uma pesquisa semântica sobre uma base de informação que pode ter naturalmente múltiplos domínios de documentos, podem ser todos, podem ser mais target a um domínio específico de questão. E este tem aqui algumas particularidades, porque manteres o contexto da discussão com o documento que ele te disse ou que não te disse, há alguns passos que não estão perfeitamente resolvidos. Eu curiosamente achava que era um tema mais trivial depois da vetorização, mas há aqui umas questões que não estão perfeitamente resolvidas e que têm de ser um bocadinho ajustadas a cada caso, mas que tem a ver com, portanto, basicamente fazer pesquisa semântica sobre uma base de conhecimento, que no nosso caso, a base de informação do banco. Depois também estamos a fazer extração de entidades de documentos, ou seja, para melhorar os algoritmos que temos. Alguns até estão a ser usados em escala com AI, hoje quase convencional, portanto, mas com modelos de AI, onde já fazemos este tipo de extração de entidades para automatizar, saber o tipo de documento, para encaminhar para a equipa certa, saber extrair entidades, aquilo que estava a referir das moradas há pouco. Mas isto é um tema que, a nível das operações de uma organização e financeira de um banco, é algo que tem bastante peso e, portanto, queremos melhorar aquilo que temos. E não sei se vamos ter modelos em simultâneo, em sequência, substituímos ou não, mas acho que o contexto que os Large Language Models trazem para cima da mesa de toda a informação que está no documento pode ajudar, de facto, a extrair as entidades com uma precisão que até agora não era tão fina. Depois há um tema
de transformação de código, não só para a documentação do código, portanto aqui para um metamodelo intermédio que faz este tipo de análise, que depois pode ser declinado para, de facto, para documentação legível, descritiva, com inclusive gráfica. Funciona bastante bem, curiosamente, e depois também para uma linguagem, e aqui estamos a utilizar isto, diria que em dois planos. Um para fazer alguns pilotos de modernização de componentes específicas, e outro mais targeted, um caso real que estamos a aplicar de migração de um scope do nosso data warehouse, que tem múltiplas linguagens, JCL, COBOL, SAS, são linguagens diferentes, e onde estamos a migrar digamos que esta arquitetura, e portanto há todos os temas de orquestração, há temas de relações, portanto não é tão trivial, mas estamos a migrar para a nossa nova arquitetura, para a Enterprise Data Platform, e no processo de modernização. Portanto, estes são aqueles que estão atualmente ativos, a correr, temos um conjunto deles na calha, e estamos a fazer aqui, digamos que, a junção entre aquilo que são estes use cases e a implementação daquela plataforma de industrialização, garantindo que as capacidades que estão aqui a ser criadas são utilizadas por esta plataforma, e na verdade estes use cases já são montados sobre uma versão desta plataforma que já existe, mas que está muito incipiente. Falta-nos aqui dois mesinhos para ter isto, acho eu, mais robusto e a dar serviço. Claro. Olha, e saltando, eu estou absolutamente de acordo com o que disseste, e acho que a aplicabilidade deste tipo de modelos e estas ferramentas são, enfim, as mais variadas. Vejo muitas vezes mais como complementar de substituição. Agora vamos passar a fazer isto porque um interface novo, enfim, às vezes falamos nisso. Se calhar daqui a uns tempos vamos ter um home banking com Generative AI, que nós pedimos para ele fazer as operações de uma forma mais simples do que andar a navegar nos menus, às vezes ter que conhecer aqueles menus todos, sendo que por trás está lá uma plataforma na mesma. Portanto, não se vai construir tudo em Gen AI e voltar a repensar tudo, e segurança e APIs, não? Aquilo está tudo montado, enfim, é um interface novo. Mudando para o resto do AI, porque às vezes as pessoas começam a pensar que o Gen AI vem resolver tudo, mas continuamos a precisar de outro tipo de modelos. O Gen AI pode nos ajudar, se calhar, a escolher os modelos, ou pode discutir connosco, podemos discutir com ele, aliás, e perceber que alternativas temos, mas há todo um mundo que não ficou para trás e que podemos aproveitar. Portanto, se calhar, mais uma vez, como interface. Eu gostava que partilhasses connosco, nessa perspectiva, projetos e use cases de sucesso, e também gostava de seguir perguntas, os de insucesso, que esses também são interessantes para as pessoas conhecerem projetos que correram menos bem. Mas a banca é muito, enfim, há muitos anos que constrói estas coisas. Fala-se mais recentemente de data science e de AI, mas há mais de 20 anos que andam a construir modelos preditivos de incumprimento para alocar capital. Portanto, isso é uma coisa que vem com o tempo. Vocês usam há muito tempo, e em que áreas? Mais marketing, risco? Sim, olha, nós diria que as áreas com maior peso no banco, neste desenvolvimento, são de facto as áreas de marketing e de risco. Historicamente, hoje começam a nascer use cases que não são, por exemplo, temos use cases para o compliance, temos use cases para as operações, temos use cases orientados àquilo que é a experiência do cliente, e portanto mais a este mundo digital de como é que tu melhoras a experiência do cliente, como é que tu antecipas o que é que ele vai fazer. Mas a maior parte a maior parte dos modelos que temos efetivamente são nestes dois domínios. Eu diria que temos muitas dezenas nos de marketing, modelos a utilizar AI para propensão, para saber o que é que o cliente, qual é que é a melhor oferta que o cliente provavelmente vai aceitar, e até temos níveis bastante interessantes de sucesso nestes processos. Há aqui um desafio, que é: muitos destes modelos foram criados em tecnologias que hoje não se ligam muito bem ao resto do ecossistema, e portanto este é um dos desafios que temos, que é
nós toda esta plataforma que montámos de arquitetura, de dados, de AI, tudo isto é pensado para ser real-time first. Era quase real-time only, neste momento é real-time first. Há alguns casos que efetivamente podem fazer Não sentido. Mas é uma plataforma muito real-time, muito de interação. Estes modelos estão criados em tecnologias que foram pensadas no modelo batch, no modelo mais fechado, quando o open source não era um tema, ou quando estes modelos abertos e contratos bem definidos não existiam. E, portanto, quando nós queremos reutilizá-los, integrar com eles, modernizá-los, temos aqui alguns desafios. E, portanto, temos migrado alguns destes modelos, na verdade, para esta plataforma mais recente. É normal que, com o passar do tempo, continuemos a migrar alguns. Alguns estão a fazer o seu trabalho e, de facto, não precisam de ser mais rápidos. Vamos deixá-los onde estão. Portanto, também mudar por mudar não é assim muito, diria que não traz muito valor. No entanto, estamos a fazer esta migração e esta modernização sempre que faz sentido. Como te dizia, Martin, claramente, modelos de propensão, temos uma equipa muito... Aliás, penso que a equipa que tem mais data scientists no banco será a equipa de Martin. Também temos na parte de risco de crédito, porque na verdade o negócio do banco tem muito a ver com isto, não é? Como é que eu minimizo o risco que estou a dar. E estamos a criar, na verdade, neste modelo de células, esta capacidade em múltiplas áreas à volta do banco. Portanto, temos aqui uma área central mais responsável pela dimensão tecnológica, mas que depois o know-how de negócio muitas vezes tem mais peso do que o know-how técnico, até porque queremos essas plataformas para abstrair a complexidade tecnológica, exatamente para que consigamos as múltiplas áreas que têm um negócio, que estão no dia a dia, que percebem o problema, façam os modelos, os desenvolvam, os interpretem, e portanto há muito esta lógica de democratização desta capacidade na organização. Mas não queria fechar a tua pergunta. Perguntaste-me onde é que estamos a usar mais. Fazemos mais em marketing, claramente, mais em risco. Estão a aparecer um conjunto de use cases, sejam de compliance, sejam de operações, aqueles que já te estava a referir, e que começam a aparecer e que acredito que se vão expandir para múltiplas áreas. A auditoria está a começar agora, curiosamente, tanto que é uma área menos óbvia, diria eu. Portanto, temos esta ambição de expandir para uma organização praticamente como um todo, naturalmente, onde faça sentido. Claro. E projetos, eu acho que é habitual, e bem, quer dizer, às vezes os gestores que conhecem, a partir do momento que conhecem algumas funcionalidades, de repente dizem, então vamos chegar rapidamente às estrelas, e isso também é que traz progresso e essa criatividade e essa ambição, mas por vezes torna a coisa mais difícil. Eu lembro-me, hoje talvez fosse mais fácil, mas que há uns anos atrás pedirem-nos ajuda para tipificar chamadas, que era uma coisa que mesmo sem GenAI já se fazia bem, mas depois deram-nos uma lista de 1500 tipificações, maior parte delas nem sequer eram conversadas não eram temas que eram conversados na chamada, e portanto isso torna tudo mais difícil. Uma coisa é dizer, olha, há um tema, imagina um banco, crédito ou relacionado com empréstimos, depósitos, seja o que for, há alguns temas e aquilo dá para tipificar, ou pedidos de informação, ou enfim, alteração de morada, alteração de dados pessoais. Agora, de repente temos 1500 tipificações diferentes e não dava, quer dizer, aquilo nem sequer começámos, dissemos, não, isso não vai dar para fazer esse nível de detalhe. Portanto, o que é que eu gostava que partilhasses connosco, ou te lembrasse aí de alguns casos, porque acho que isso também é interessante, de projetos que não avançaram, ou que não correram tão bem, por muita ambição, ou por serem tecnologicamente menos viáveis, ou até um esforço desmedido que não fazia sentido. Lembras-te de alguma coisa que... Sim, ou seja, nós temos naturalmente projetos que eu costumo dizer que os projetos têm sempre de correr bem, porque a responsabilidade é nossa. Portanto, se não estão a correr bem, têm de passar a correr, temos de arranjar formas de correr, claro. Temos de refazer as perguntas para que passem a correr. Dito isto, em todos não chegamos a mundos perfeitos. Tipicamente é difícil abandonarmos um projeto que não corra bem, portanto a ideia normalmente é recuperá-lo. Mas eu acho que tu tocaste aí em dois pontos. Um é o conhecimento que o negócio tem
ou os decisores têm sobre a tecnologia, as capacidades e como é que podem fazer. E um outro ponto que me parece que tocaste foi, de facto, cenários onde isto não corre bem. Ou seja, as duas coisas não estão, a meu ver, sempre correlacionadas. No primeiro caso, nós temos, eu acho que no banco, um awareness para a tecnologia muito forte, a todos os níveis, para a tecnologia e não só para a tecnologia, para o negócio, para estas capacidades. Portanto, eu muitas vezes vou a uma área de negócio e vamos dar um UI todo bonitinho e a pergunta é assim, mas como é que eu acedo via SQL para fazer agregações, para saber como é que eu me diz no Power BI, como é que eu, portanto, as áreas de negócio têm esta predisposição quase que por defeito, porque um banco, mais do que ser uma questão de moda, é uma organização de facto tecnológica e de dados. E não é por uma questão de, como estava a dizer, muito de estar na moda, é porque efetivamente, quer dizer, guardam dados de cliente, não é? Portanto, o que nós fazemos é guardar dados de cliente, tratá-los e depois ter múltiplas projeções destes dados para reporting, para o cliente, para saber o que é, fazer toda a gestão transacional. Portanto, no banco, a maior parte das áreas têm um pendor analítico e focado em dados muito forte. E para fazerem isto tiveram sempre de se alavancar em tecnologia. E portanto a maior parte dos decisores do banco, eu sinto que são pessoas muito que estão muito dentro dos temas, percebem de facto, estudam, interessam-se e portanto os pedidos que nos chegam raramente ou quase nunca vêm descontextualizados. Portanto, muitas vezes já andaram a estudar, portanto, não nos acontece muito no nosso caso chegarem temas perfeitamente descontextualizados. Chegam de facto e dão origem a alguns casos que não correm tão bem dados. Olha, ainda há pouco tempo tivemos um exemplo muito parecido com o que estás a dizer. Tínhamos centenas, na verdade, era um classificador que tinha de dar centenas de hipóteses e nós tínhamos classes onde tínhamos e ainda temos, estamos a tentar resolver o tema. Temos classes onde tens um caso, não é? Portanto, tens caso ou não tens nenhum. Quer dizer, claro, a tua amostra fica altamente enviesada e tu dizes, isto não vai funcionar muito bem. Depois tentamos resolver, aplicamos mecanismos quer de geração de dados sintéticos com base naquilo que era a informação que achávamos que deveria de existir, utilizamos metodologias mais orientadas a few shot para ver, mas de facto não conseguimos resultados que disséssemos está espetacular. Portanto, o que é que fazemos? Voltamos à mesa de trabalho e voltamos a discutir para tentar encontrar mais dados que viabilizem o modelo. Por exemplo, temos um caso neste que tem a ver com respostas a clientes de forma inteligente que ainda não está resolvido. Pensávamos que era uma coisa pacífica, fácil e que isto é uma coisa que nós já fizemos disto com fartura e portanto já temos vários casos inclusive, portanto não é replicar exatamente o caso, mas é um caso que parece mais ou menos simples, mas com os dados que vêm é inviável e já fizemos 3 ou 4 tentativas, por exemplo, mas não vai ser um caso de insucesso, aquilo vai funcionar. Agora vamos ter de inventar como, estás a ver? Vamos ter de inventar como porque não foi possível. E como este acontece em alguns, muitas vezes tem a ver, acho eu, bem, pode também ter a ver com a inspiração de quem está a desenvolver, não há dúvida, claro, quem está a pensar, mas a maior parte das vezes que nós não chegámos a lado nenhum teve a ver sobretudo com os dados que não nos permitiam chegar, porque quando o tema é de inspiração, o que temos a fazer é arranjar outros pontos de vista, outros pontos de observação, juntar alguém à discussão e vai aparecer, não é? Aqui o modelo de co-criação e, portanto, pode levar mais tempo do que aquilo que nós queríamos, em vez de levar menos tempo, vai levar mais, mas falta de inspiração ou falta de capacidade de criar estes modelos é algo que eu acho que nós temos conseguido ter e arranjar. Os casos que de facto não conseguimos desencravar tem mais a ver com estas questões de data, que é uma das questões que eu acho que é fundamental e que muitas vezes, algumas vezes, dão-nos aqui algum trabalho a conseguir trabalhar para conseguir chegar a algum lado. Isto acontece na anonimização, acontece em vários cenários, mas diria que a maior parte dos casos tem a ver com a fonte dos dados.
Não, sem dúvida nenhuma. Mas também acabam por muitos desses projetos a serem os mais interessantes, aqueles que dão mais gozo. Estava agora aqui, estavas a falar e estava-me a lembrar aqui de um desafio que me lançaram recentemente e que nós vamos iniciar um projeto que à partida tecnologicamente é possível, mas que vai dar, é daqueles que vai dar gozo, não são aqueles lineares que a gente vê logo, pá, e que estamos de facto a falar de utilizar GenAI, mas para integrar modelos que já tínhamos feito no passado, de recomendação, de otimização de preços, juntar aquilo tudo e ter a possibilidade de um gestor, enfim, um sales representative tanto da entidade, poder tirar uma fotografia a uma proposta de um concorrente e o próprio modelo recomendar uma proposta que faça sentido competir com aquela e com a argumentação porque é que esta é melhor do que a outra. E portanto isto junta muita coisa, não é? E de facto acho que é possível tecnologicamente, mas é daqueles que nós sabemos qual é o caminho, mas ainda não sabemos bem qual é que é o resultado final, mas são aqueles que são os mais interessantes de facto. Portanto vemos aqui de facto estágios diferentes, empresas ainda a dar os primeiros passos e depois outras, como é o caso do Millennium, já a fazerem coisas de facto muito, muito interessantes. Olha, e diz-me, pessoalmente usas muito o ChatGPT? Isso pode ser interessante saber. Ora, pessoalmente eu utilizo muito, confesso que utilizo para várias coisas e na verdade utilizo, quer para me ajudar realmente naquilo que faço. E repara, muitas vezes tens de sumarizar informação, reescrever, repensar, naturalmente com os cuidados de não posso lá colocar dados de facto do banco, porque o contexto de segurança não é garantido, aliás, pelo contrário, é garantido que não existe e portanto tento não metendo nenhum tipo de informação sensível, mas utilizo recorrentemente para várias coisas, quer para numa dimensão pessoal, para me ajudar no que quer que seja na minha vida mais pessoal, mas também no contexto de trabalho para fazer alguns shortcuts. Também utilizo para fazer algum tipo de exploração de ideias. Ele é bom a divergir e depois também é bom a convergir. Naturalmente, se tu deixar sozinho ele não é muito útil, mas fazendo as perguntas certas. Verdade. E portanto às vezes dá muito trabalho, e eu acho que é uma coisa curiosa que o ChatGPT também nos obriga, que é como se fizesse uma pergunta que não está certa, que não tem o contexto, a resposta não interessa nada, vai muito ao lado, tu tens de trabalhar em fazer a pergunta. Isso obriga-te a pensar, a estruturar o que é que tu queres perguntar para que ele te responda da forma mais adequada. Só este trabalho de estruturação, claro, e de pensamento, que às vezes somos um bocado preguiçosos e não fazemos, e que ele nos obriga a fazer para garantir que temos um outcome viável, já é uma ajuda por definição daquilo que é a estruturação de ideias, de trabalho, e portanto acabo por usar e também utilizo por exemplo, nestas questões de migração de código, nas questões utilizo para ver a capacidade, utilizo para ver múltiplas formas de como é que podemos usar e de como é que podemos criar as plataformas que estamos a criar e ver que tipo de use case é que podemos fazer. Com a adoção desta plataforma que te estava a dizer, com o deployment dela em produção, vou ter muito mais facilidade, porque hoje há coisas que eu faço que são chatas. Imagina, num tema de migração de código, tu fazes a migração e isto naturalmente eu faço um pequeno piloto, não é? Para perceber, e depois tipicamente entrego para que seja depois feito em escala, não é? Na vida real, que tem um bocadinho mais de problemas. Mas quando se agarra num bocadinho de código, tu agarras num bocadinho deste código e tentas migrar para outra linguagem, tentas sacar linhas, sacas a documentação, vês se tem qualidade, portanto há um conjunto de perguntas. Se fizeres isto para dois pedaços de código, vai ser de repetir isto 2 vezes. E portanto há todo um trabalho que me leva muitas vezes a mim e às outras pessoas, e eu incentivo muito a utilização e a imaginação destes casos de uso para perceberem como é que de facto consegues fazer isto. E, por exemplo, na nossa plataforma, para fazer isto que eu estou a dizer, é direto, fazes múltiplos prontos, fazes em bulk e automaticamente sai isto. Portanto, acabo por utilizar em múltiplas dimensões para melhorar o meu trabalho, no dia a dia, a nível pessoal, e também para descobrir o que é que ele pode ou não fazer. Claro, super, super interessante. E aquilo que dizias, eu sinto mesmo isso, às vezes a estruturar aquilo que eu
quer dizer ou escrever, muitas vezes acabo por preparar a informação de tal forma que em determinado momento uso aquilo que escrevi e não aquilo que ele me dá como resposta. Enfim, se calhar isso diz-me que às vezes estou a exagerar na tentativa de utilização, mas acontece muito, e é verdade que nos ajuda muito a estruturar e às vezes a pensar. Não, dá-te respostas pior que as tuas, não é? Às vezes lá a tua resposta é pior que a tua e tu dizes, não, mas a minha estava boa, não é? Isto de facto a minha já estava. Mas realmente é uma ferramenta e um assistente fantástico. Um tema que tenho ouvido menos e cada vez menos, mas que enfim, é absolutamente fulcral para enriquecer modelos, que é utilizar dados externos. Vocês, duas perguntas: utilizam dados externos para às vezes enriquecer os vossos modelos, seja fontes, podia ser telecomunicações, podia ser, enfim, outras entidades, e se tem havido, eu sei que vocês têm essa possibilidade, enfim, com toda a anonimização, mas têm a possibilidade também de disponibilizar dados para gestores e outras e empresas usarem. Tem havido uma procura grande de dados vossos para perceber onde é que eu vou abrir uma loja, onde é que... portanto, vocês têm essa possibilidade. Os bancos em geral têm muitos dados que podem ser partilhados, monetizados. Tem havido procura de clientes vossos para essa informação? Primeira questão. E a segunda, se vocês utilizam também dados de outras entidades para enriquecer os vossos modelos? Olha, nós portanto, naquilo que é a utilização dos dados de clientes e a monetização dos mesmos, há aqui uma dimensão de confidencialidade, de confiança, que nós não podemos quebrar, e os clientes depositam em nós os dados e muita informação sensível, quer pessoal, quer da sua transacionalidade, aquilo que compram, aquilo que fazem, que nós não podemos, digamos assim, quebrar esta relação de confidencialidade e de confiança com os clientes, e portanto não vejo uma monetização direta dos dados e algo que se falava aqui há uns anos que não tenho visto, uma monetização explícita nesta área da banca. Há outras áreas onde há uma monetização mais explícita. Na banca eu acho que ela existe através de veículos que permitem dar alguma inteligência, como é o caso da TPA Analytics, que eu acho que tu conheces bastante bem, onde nós, aos nossos clientes de TPAs, damos alguma analítica sobre aquilo que são as vendas, os perfis de consumo, naturalmente anonimizado, controlado e que acrescenta valor. É um serviço que tem aqui de facto algum valor adicional, portanto estamos de alguma forma a monetizar os dados, mas de forma indireta, portanto não explicitamente partilhando dados de clientes, mas partilhando alguns insights que tiramos dos dados de clientes. Na tua segunda questão, relativamente a se utilizamos dados externos, bem, quer dizer, há um conjunto deles, por exemplo, nas aberturas de conta, com a informação da AMA, onde tu vais buscar a informação de cliente via APIs, os sistemas da PSD2, onde vamos buscar informação a outros bancos e que tentamos utilizar da melhor forma. Portanto, há várias entidades às quais nós vamos buscar informação. Os temas, por exemplo, de fraude, há um conjunto de providers, as Moody's, as Bloombergs, portanto, há de facto um mercado de dados, e no mundo da banca também, na verdade este mercado já existe há muitos anos, às vezes de forma direta ou indireta, mas fazemos isto... diria que faz parte do core do banco fazer isto, quer para análise de risco de clientes, temas de compliance, temos novas integrações em cima da mesa para capitalizar aquilo que é a informação que os clientes dão e para não estarem a replicar e não terem de voltar a dar esta informação ao banco. Os temas, os temas dos certificados energéticos das casas. Portanto, há um conjunto onde a ideia muitas vezes é o cliente já deu a sua informação a uma entidade e de forma totalmente transparente. Portanto, há este tema que eu acho que é muito relevante. O cliente dá ao banco a informação para que nós possamos ir buscar esta informação e enriquecer o modelo que temos para que o cliente não tenha. Portanto, neste caso, por exemplo, ao dizer dos certificados energéticos, para o cliente não ter de estar ele a ir buscar a documentação lá, de meter no outro. É a mesma questão com as aberturas de conta e cada vez mais processos, e também com a modernização da administração pública, a publicação de um conjunto de dados oficiais facilita
esta integração. E depois, naturalmente, as agências de rating ou que têm informação, as Bloombergs, que têm informação que é relevante no nosso contexto para aumentar os dados que temos e que estão perfeitamente definidos. Mas, portanto, é algo que utilizamos diria que já há muitos anos em diferentes contextos e estamos a aprofundar. Uhum. Olha, e para terminar, estamos quase no fim do podcast. Eu lançava-te aqui um repto. Como é que tu vês a banca do futuro, em termos de tecnologia a evoluir? Enfim, o que é que tu achas que nos próximos anos vai ser uma tendência? Queres sim, viajar em repara, eu este exercício, às vezes faço um exercício de futurologia, é que não sou um futurista, como é óbvio, mas faço um exercício, bem, na vida real e nos projetos faço a 3 semanas, 3 meses e 3 anos. Portanto, para qualquer dimensão tento olhar para isto. Num contexto mais abrangente, costumo fazer 3 meses, 3 anos e 300 anos. Para tentar perceber, imagina, na condução autónoma, nos carros, enfim, em todas estas dimensões, acabo por utilizar um bocadinho este modelo. No caso da banca, eu acho que em 3 meses, acho que há este tema da adoção. Vou utilizar esta framework que estava a dizer. Há este tema da adoção de Generative AI que eu acho que vai explodir e, portanto, vamos ter bastante mais interações de uma forma diferente e vamos começar a ver alguma otimização naquilo que são os próprios processos internos. Uhum. Eu acho que há 3 anos há aqui já uma geometria que pode ter algumas alterações. Portanto, apareceram o tema das fintechs, começaram a criar nichos de mercado. Entretanto, houve alguma dissolução destas fintechs porque eram muito orientadas a produtos específicos. O tema do capital ao dia de hoje, bem, portanto, isto pode mudar ou não, mas o tema do capital faz com que algumas destas fintechs e muitas vezes que funcionavam muito por investimento, por venture capital, o lançamento das suas operações, que muitas vezes não eram muito sustentáveis a longo prazo e que a nível regulatório de compliance havia sempre aqui alguns desafios. Portanto, eu acho que vai haver uma convergência neste espaço e os bancos vão tomar algum do espaço que as fintechs vieram abrir. Eles vieram abrir novas ideias de mercado. Eu acho que os bancos vão tomar algum deste espaço naquilo que é a relevância com os clientes. Acho que há 300 anos, se me perguntares, e aí já estou completamente fora de pé, quer dizer, neste modelo de futuro estou sempre fora de pé. Também ninguém vai saber se acertaste ou não. Não tenho esse... É verdade. É uma boa... É uma vantagem. Mas eu acho que a banca vai se tornar transparente, portanto não vai existir. Lembro-me uma vez estava num fórum onde alguém estava a dizer, no Star Trek não existia bancos. Estás a ver? Na Guerra das Estrelas, no Star Wars, aliás, acho que foi no Star Wars, não há bancos. E isto de facto não é que o Star Wars seja o futuro. O ponto é, muitas vezes quem está a trabalhar no mundo da ficção vê muito melhor o futuro do que os experts na própria área. Isto acontece nas dimensões tecnológicas, porque estamos muito perto, não é? É um estudo muito querido, percebemos os vários problemas, nós dizemos sempre, isso é impossível, mas na verdade não foi isto que aconteceu. Se vias o tempo, por exemplo, dos telemóveis, quer dizer, eu lembro-me acho que era o Olho Vivo, que tinha um telefone no sapato, quer dizer, vias coisas que tu achavas, o James Bond com as câmaras nas canetas, que nós achávamos, quer dizer, há 30 anos atrás, há 40, perfeitamente absurdo, quer dizer, nunca vai acontecer, quer dizer, e hoje... Ou videochamadas, quer dizer, achávamos, exato, mas que hoje é algo que é perfeitamente real, quer dizer, mundano e que não levanta qualquer questão. E, portanto, eu acho que a ficção às vezes vê melhor o futuro do que os experts em cada área. E, portanto, a banca, os temas eu acho que vai sempre haver algum guardião daquilo que é o valor financeiro. O valor não é financeiro, é o valor que alguém conseguiu acumular e que alguém vai trocar. Mas este valor vai passar por diferentes transformações. Bem, primeiro, acho que há uma transformação social com este tema do AI e da robótica que vai reduzir muito o número de empregos necessários. Depois vamos nos reinventar, como nas várias revoluções que existiram no passado.
No entanto, o valor que nós tangibilizamos hoje, eu acho que vai mudar. No espaço de 300 anos, eu acho que vai haver outra forma de gerir o valor que o valor que tens. E portanto os bancos, a meu ver, daqui a 300 anos vão ser entidades de gestão de valor. É assim que eu pelo menos vejo a banca, num espaço totalmente diferente e a fazer uma gestão daquilo que é o valor de forma diferente. Não sei o crédito, o que é que vai acontecer, porque se tu não precisares de dinheiro, ou seja, eu acho que vais continuar a precisar de dinheiro, mas se as tuas necessidades forem colmatadas muito mais facilmente e eficientemente por aquilo que é a sociedade como um todo, alavancada em robótica e em AI, há toda uma transformação do próprio modelo de negócio que eu não tenho e não consigo vislumbrar onde é que nós vamos parar, mas parece-me que será bastante mais transparente aquilo do que é hoje. Muito bem. Interessante teres falado na ficção. As leis da Asimov também são um exemplo disso, não é? Portanto, ele hoje muitas das regras, não é, da inteligência artificial, da regulação, se baseiam nessas regras inventadas há 70 anos atrás. E é engraçado. Muito obrigado, Nuno. Foi super interessante a conversa que tivemos. Adorei ter-te aqui. E obrigado a todos por nos estarem a ouvir. Este foi mais um episódio de colocar as questões certas. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigado.